Olá pessoal, a ideia hoje vai ser aí com essa tábua de pinos e com um stencil de Natal, projetinho aí para o Natal. Então vamos ao passo a passo. O tamanho dessa tábua aqui é de 20 por 25. Ela pode ser utilizada como tábua de frios ou como uma placa aí de decoração. Aqui, antes de utilizar, eu dou uma boa lixada. Vou demarcar esse lado com uma fita crepe. Vou pintar com a cor Fendi, essa cor é da Gliarte. Aqui eu aproveito, já estico a tinta aqui nas laterais. Vou secar com um soprador. Depois eu vou dar mais uma demão até que essas marcas aqui da madeira desapareçam. Também eu pinto aqui no meio desse recorte de coração. E hoje eu vou trabalhar com a estamparia folhagem, é um stencil da Opa, tem disponível lá na minha loja Arte Brentan, lá no Elo 7. Vou utilizar a tinta cor areia e vou bater aqui com um pincel pituá bem seco. E essa tinta, como ela é clara, eu vou dar aqui várias demãos até ficar bem no tom desejado. Então aqui eu bati umas 3 vezes até ficar bem claro essa estampa. E aqui já tá pronto. E agora com a tinta marrom chocolate e um pincel de chanfrar, eu vou fazer um esfumado e nas laterais dessa parte que já foi pintada. Feito isso, eu vou colocar uma fita crepe do lado que eu pintei. Para esse outro lado, eu vou utilizar o gel envelhecedor tabaco.
Você também pode utilizar uma tinta marrom se você não tiver o gel, mas aqui eu optei por utilizar o gel porque ele fica com esse tom mais transparente, ele não vai fechar muito aqui a pintura aqui na madeira. Vou fazer uma pátina com ele, deixando alguns lugares falhados. Estou utilizando aqui um pincel de cabo amarelo, cerdas duras. E depois que eu passei o gel envelhecedor, eu venho com o branco, fazendo uma outra pátina aqui sobre esse marrom, principalmente nas partes que ficaram falhadas. Acelero a secagem, depois eu venho novamente com o branco para reforçar aqui a tonalidade. Agora eu vou trabalhar com esse stencil galho de pinha, é da Opa também, 31,50 a referência. Vou posicionar aqui e vou tirar o desenho. Vou utilizar um marrom tabaco. Agora aqui eu quero encaixar essa outra pinha, então eu vou arranjar aqui um espaço. E o legal do stencil é isso, você não precisa usar ele exatamente como vem, você pode montar aí o seu desenho. Como não cabe o desenho completo todo na placa, então eu vou adaptando aqui conforme a minha necessidade. Aqui então eu coloquei a pinha, depois eu venho emendando outro galho. Depois eu venho com o verde oliva e vou passar aqui nos galhos. Eu misturo um pouquinho de marrom nesse verde para ele me dar um verde um pouquinho mais queimado. E aqui a parte dos galhos já estão prontas. Agora eu venho com um marrom claro, um pincel pituá menor e vou dando batidinhas aqui nessa parte em branco aqui da pinha. Então eu vou fazer um fundo. Feito isso, eu volto com stencil e vou bater novamente a pinha utilizando o marrom chocolate escuro. E agora eu venho com o branco e começo a dar uma luz aqui em alguns pontos da pinha.
Aí eu vou retocando, porque conforme a tinta seca, ela vai ficando mais escura. Aí eu volto com o pincel pituá menor e com a tinta marrom claro e vou dando retoque aqui nas partes onde eu fiz a sombra. Aí eu volto novamente aqui na luz, mas dessa vez dando um retoque com a cor areia. Feito isso, eu coloco aqui uma fita crepe dos dois lados, vou fazer uma faixa aqui no meio utilizando o vinho e um pouquinho do marrom chocolate. E depois eu venho com o pincel chanfrado e vou corrigindo o sombreado desse lado aqui da faixa. E agora vou trabalhar com esse stencil Carta Natalina 1. Vou utilizar o verde natal e um pouquinho do marrom para dar uma escurecida, uma envelhecida nele. E vou bater essa árvore aqui do lado onde eu fiz a estampa. E agora eu pego um pouquinho do branco e um pouquinho do verde, faço um verde bem mais claro, vou batendo aqui por cima para fazer a luz. E depois eu venho com um branco. Agora com a tinta vinho e um pouquinho do marrom, eu vou tirar esse arabesco aqui na parte de baixo. E depois eu pego um pouco do marrom, tiro bem o excesso da tinta e vou tirar as escritas somente aqui até o tamanho da árvore e bem suave, eu quero que fique bem discreto. Agora eu venho com o marrom, com um tom mais forte, marrom chocolate, e vou passando com o pincel pituá, esfregando aqui em volta da placa. Com o pincel chanfrado, vou fazer também um sombreado aqui, desse outro lado aqui da faixa que eu fiz. Reforço nas laterais também da placa. Agora eu vou dar um acabamento com um fio raminho, um fio dourado. Vou fazer um amarrado e colocar nessa parte vazada do coração. Depois vocês podem envernizar a placa normalmente, pode utilizar também ou deixar como decoração. Ao redor aqui nas laterais eu pintei com a cor Fendi para dar um acabamento e aqui tá pronta uma ideia aí para o seu Natal. Utilizando stencils novos aí, lançamento da OPA. Espero que vocês também tenham gostado. Qualquer coisa deixa aí nos comentários. Deixa um like também no vídeo. Beijo e até a próxima.